possa bem enxergar tudo aquilo que o Senhor quer me mostrar. E que tu possas vir, Espírito Santo, sobre o meu entendimento, para que eu possa bem entender a tua verdade, que é uma só, que nunca mudou, que nunca mudará. Espírito Santo de Deus, nesta tarde, nós queremos, conhecendo mais a Ti, conhecer mais a verdade que o Senhor deseja revelar. Com as suas palavras agora, meu irmão, minha irmã, eu convido você a clamar a presença do Espírito Santo. Nessa tarde que nós estamos aqui, com essa brisa soprando sobre esse salão, o Espírito Santo quer caminhar no nosso meio. O Espírito Santo, Ele quer adentrar na tua vida. O Espírito Santo, Ele quer adentrar na tua história. Por isso eu convido você, com as suas palavras agora nesse momento, vai pedindo, vai dizendo: Espírito Santo, eu quero derramar a minha vida em Ti. Espírito Santo de Deus, eu quero entregar a minha vida a Ti nessa tarde. E não pode ser diferente. Não pode ser diferente, Senhor, pois eu não vim para este lugar à toa. Eu não vim, Senhor, para este lugar apenas para perder tempo. Eu vim, Senhor, para ter um encontro verdadeiro, um encontro de cura, um encontro de libertação, um encontro, Senhor, de transformação. Por isso, Senhor, olha para cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, nessa tarde. Que o Teu Espírito Santo possa transformar, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, edificar cada uma das vidas, cada história que essas pessoas estão trazendo aqui. Cada pessoa tem uma história, irmão, eu sei, você tem uma história que é diferente da minha, mas o Senhor conhece a tua história. Olha, Senhor, para cada um dos jovens que estão aqui. Olha, Senhor, para cada casal que está aqui. Entregue a tua história. Entregue aquilo que você está trazendo. Pois nesse retiro é chegada a hora, meu irmão, de você olhar para essa história e decidir retornar para Jerusalém. É hora de decidir retornar para casa. Meu coração deseja, o meu coração anseia. Cante isso. O Senhor neste lugar. De novo, meu coração. O meu coração deseja. O meu coração anseia. O meu coração anseia. O Senhor neste lugar. Não quero mais ser o mesmo. Quero me apaixonar de novo. De novo, de novo, de novo. Não quero mais ser o mesmo. Quero me apaixonar de novo. E de novo, de novo, de novo. Quero te ver. Quero te ver aqui. Quero te ver aqui. Espírito de Deus, enche esse lugar. Espírito de Deus, enche esse lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Espírito de Deus. E o meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair até te sentir. Seja bem-vindo,
nada te sentir. Levante a sua voz agora e com as suas palavras vai dizendo isso. Espírito Santo, eu não vou sair desse lugar. Eu me recuso, Senhor, a sair desta casa de retiro sem ter um encontro verdadeiro, um encontro, Senhor, sem máscaras, um encontro, Senhor, sem falsidades, sem desconverso. Eu quero, Senhor, eu quero ter este encontro. E eu não sairei daqui, Senhor, enquanto eu não entrar na brecha, enquanto eu não entrar na brecha, enquanto eu não entrar na brecha. Diga isso, irmão, diga isso, irmã. Abre o seu coração, rasgue o seu coração nessa tarde. Diga ao Senhor aquilo que tanto você tem querido falar. Shiri alabassuri alabarie. Ori alabassuri alabarie. Estou implorando, estou implorando, estou implorando e não vou sair. Estou implorando, estou implorando, estou implorando e não vou sair. Gratizo, Estou implorando, estou implorando, estou implorando e não vou sair. estou implorando, Estou implorando, estou implorando e não vou sair. Quero chamar aqui o Éder. Eu quero convidar você a estender a mão sobre o Éder. O Éder é um irmãozão nosso do coração. O Éder é um irmão que a gente tem um apreço muito grande por ele. Ele também é fundador de comunidade, assim como o nosso irmão Serginho, como nosso pai fundador. Estenda a mão sobre ele. Senhor, nós queremos nessa tarde implorar que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre todos nós, mas que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através do seu profeta, através do seu escolhido, que é o Éder, Senhor. Senhor, nós precisamos da sua palavra. Nós retiramos para que possamos aprender, para que possamos ser curados, para que possamos ser libertos, para que possamos ter esse momento, ter essa convivência, Senhor, com os irmãos e nos aprofundar na fé contigo, Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te pedir, possua o Éder, desde as plantas dos pés até o último fio de cabelo. Enche ele com tua unção. Suria larabalaria liricandarabalaria darabalaria darabalaria liriririri. Suria larabalaria liricandarabalaria darabalaria darabalaria laria daraba. Suria laria 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 candarabalaria Suria laria 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 candarabalaria darabalaria valaria 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 laria 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 laria. Consagramos o Éder, a nossa querida mãezinha, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus. Como o Deri falou, meu nome é Éder. Sou fundador de uma comunidade chamada Comunidade Por Amor de Deus, no qual hoje nós estamos, tendo ali os nossos encontros, o nosso grupo de oração, ali na capela São Judas Tadeu, do bairro São Judas, Então hoje o Padre Nivaldo, está ali acompanhando a gente.
Todos os sábados nós temos o nosso grupo lá às 19 horas, inclusive o Derivaldo vai estar pregando, né? O Careca, né? Para quem não lembra o nome dele, vai estar pregando para a gente aí na próxima semana, né? Hoje, se Deus quiser, lá também estarei pregando, então saio daqui e vou pregar lá hoje, né? E é uma alegria partilhar com você a palavra de Deus. E o nosso tema hoje é um tema que eu acredito que é importantíssimo, que vai falar sobre assumindo a minha identidade em Cristo, né? Então, quando, né, nós assumimos uma identidade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos assumindo uma vocação, é um chamado. Eu escolhi ser, eu escolhi viver aquilo que o Senhor me chamou. E qual que é a nossa primeira vocação? A nossa primeira vocação é isso, é nós termos essa identidade mergulhada no Senhor Jesus Cristo. Você que trouxe a Bíblia para que a gente possa desenvolver, né, essa passagem, essa palavra de Deus, convido você a pegar comigo na primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 13. Enquanto vocês vão achando, vou finalizando minha apresentação. Sou casado, tenho 5 filhos. Um filho está no céu, né? Minha mulher engravidou há pouco tempo, mas acabou, né, que a criança falecendo, está junto de Deus, intercedendo por nós, né? Sou psicólogo, também sou neuropsicólogo, né, de profissão. E por graça de Deus tenho acompanhado muitos jovens, famílias, né? E esse é um tema importantíssimo, porque quando a gente fala de identidade, eu vou acabar entrando em algumas questões também dentro da minha profissão. Então, só para você saber, tá bom? Acharam? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 seguintes. Amém? Misericórdia, socorro, pelo amor de Deus. Como que tá aí? Anota aí, tá? Daí depois você relê novamente, porque, né, senão o tempo vai passando. Diz assim a palavra de Deus: por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios, e ponde toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consintais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Essas são palavras do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Bendito sejas tu, Senhor. Irmãos, hoje a maior bagunça que existe no meio de nós está relacionada à nossa identidade. Talvez você já ouviu falar de uma tal de identidade de gênero. Quem já ouviu falar aqui, levanta a mão. Quem nunca ouviu falar, levanta a mão agora. Existe hoje, né, e a gente vê uma ideologia, ou seja, uma ideia. Não existe nada pautado cientificamente, mas é uma ideologia que leva a pessoa a ter a sua identidade. Porém, dentro da identidade de gênero, você escolhe, né, vamos dizer assim, aquilo que você quer ser. Eu quero ser um cachorro. Quem já viu esses videozinhos aí, a pessoa, né, na rua, aí a pessoa, né, com focinheira e tudo mais. E até esses dias eu assisti um vídeo, não sei se é IA hoje ou não, porque hoje mistura tudo, né? A mulher estava lá, o cachorro veio e atacou a mulher. Quem viu aí, né? Então, assim, a identidade, ela vai dizer aquilo que eu sou.
Mas muitas vezes a gente acaba se confundindo com aquilo que nós somos. E aí às vezes a pessoa fala: eu me identifico com isso, eu me identifico com aquilo, né? E hoje em dia a gente vê, né, a homoafetividade cada vez mais se espalhando, porque a pessoa se identifica como uma pessoa homoafetiva. Eu não vou entrar em questões aqui mais profundas, mas existe hoje uma deturpação daquilo que o homem é. No entanto que a gente vai ver em muitas escolas que as crianças já não são mais tratados como menino ou menina. Ela escolhe aquilo que ele vai ser. E quando eu tiro a identidade de uma pessoa, eu tiro dela a capacidade dela tomar uma decisão. Eu torno essa pessoa muito mais facilmente manipulada. Eu tiro daquela pessoa a razão de viver. Eu tiro daquela pessoa o sentido da vida. Então é uma coisa que não é uma bobeira, não tem nada a ver, tem muito a ver. Porque quando eu tiro de você a identidade, você perde a sua essência. Éder, o que é essência? Irmãos, o que é isso aqui? É uma cadeira. A cadeira, ela serve para quê? Para sentar. Eu posso pegar essa cadeira e colocar na minha cabeça? Eu falar para você: isso aqui é meu boné. O que você vai falar? Alguma coisa de errado tem no Éder. Ele não está agindo com a inteligência. Ele está sendo movido por alguma paixão. Ele está sendo movido por alguma coisa, menos pela inteligência. Então quando eu tiro de você a sua essência, é a mesma coisa de eu trocar a essência dessa cadeira que ela foi feita para sentar e coloco ela em um outro lugar aonde ela não foi escolhida para estar ali. E aí eu tiro dela tudo aquilo que ela é na sua raiz. E quando isso acontece, a gente vai ver inúmeros e inúmeros transtornos acontecendo na vida das pessoas. Então a minha primeira identidade, ela está ligada com o quê? Com a minha personalidade. O que é a minha personalidade? É aquilo que eu sou, aquilo que você é. Eu não sei como você foi criado. Talvez você foi adotado, talvez não foi adotado. Talvez o seu pai viveu no alcoolismo, talvez não viveu no alcoolismo. Talvez seus pais foram separados, talvez não são separados. Eu não sei, mas eu sei o que te tornou aquilo que você é hoje. É fruto daquilo que você viveu. Então tudo aquilo que você viveu te fez estar em um lugar, aqui. Independente da sua história, a tua história de vida te levou a estar hoje neste retiro do Nova Via. Amém? Você crê nisso? Temos que crer, a gente está aqui, né? Mas entende que, né, a começar para você, porque se eu não explicar isso para você, você não vai entender qual é a essência que o Senhor te chamou a viver. Então a primeira coisa é você entender o que é assumir a sua identidade. Assumir a sua identidade não é se permitir ser manipulado pelas pessoas. Não é se permitir ser manipulado por aquilo que muitas vezes a mídia tem pregado, por aquilo que as pessoas olham para você e dizem de você. Mas a sua identidade, assumir a identidade, está ligado àquilo que verdadeiramente eu sou. E isso está lá no fundo de nós. A nossa essência, ela tem uma raiz. E essa raiz, ela está fundada no Senhor Jesus Cristo. Sem Jesus não existe felicidade. Sem a presença de Cristo na nossa vida, não existe identidade verdadeira. Porque a identidade verdadeira, ela está movida naquilo que é a verdade. E Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Agora, tudo aquilo que está sendo implantado hoje, principalmente nos dias de hoje, é para tirar de você a sua essência.
E aí eles começam a manipular primeiramente a nossa biologia. Às vezes parece ser um absurdo, talvez você não concorde comigo, mas um homem, né, travestido de mulher, né, com a identidade de mulher, ganhando como a mulher mais bela do mundo. E aí às vezes a própria mulher defende essa realidade, sendo que um homem está tirando na sua vida biológica aquilo que é a essência da mulher. Na minha vida, né, particular, eu faço Kung Fu, né? Então, quando a gente está no treinamento, o Ramiro está, né? A filha dele treina com a gente lá, né? O Ramiro sabe disso. Se eu colocar-me para lutar contra uma pessoa que tem o mesmo peso que eu, a mesma altura que eu, mas é do sexo feminino, a minha identidade biológica naturalmente vai me tornar mais forte que aquela pessoa, mais resistente que aquela pessoa, porque é próprio do homem ter mais isso, nos seus ossos, na sua biologia e tudo mais. Agora, quando eu mudo isso, eu tiro a essência daquela pessoa, e aquela pessoa acaba muitas vezes se entregando aquilo que o mundo oferece. E aí isso vai aprofundando. Isso vai aprofundando, por quê? Porque daí a gente começa a entrar, que muitas vezes a gente chama no vazio existencial. Quem aqui conheceu uma pessoa que já tentou o suicídio? Levanta a mão para mim. Eu não vou pedir para você levantar a mão, talvez você já tentou o suicídio. A pessoa que tenta o suicídio, qual é a primeira coisa que ela vai dizer? A minha vida não tem mais sentido. Estou mentindo? Eu não encontro mais esperança na minha vida. Por que a vida daquela pessoa não tem mais sentido? Por que aquela pessoa ela não encontra mais a razão de viver? Porque ela perdeu a essência da sua identidade. E se eu não me encontrar com aquilo que Deus me chamou a ser, eu vou ser eternamente uma pessoa frustrada, uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, amargurada. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Desde a nossa vocação, seja ser padre, seja ser freira, seja casar, seja ser um consagrado, talvez aqui da comunidade Nova Via. Mas quando nós estamos fora daquilo que é a raiz da nossa identidade, nós começamos a nos perder. E quando eu me perco, eu não encontro mais a felicidade. E quando eu perco a felicidade, eu quero tirar de mim aquilo que é a essência da minha vida, que é eu existir. Agora a gente vê aí, né, o suicídio assistido. Acho que foi ontem, antes de ontem, que eu vi uma mulher brasileira que ia passar por um suicídio assistido, porque ela foi, se eu não me engano, né, para a Suécia, né, se me falha a minha memória, porque ela queria se suicidar. E o suicídio assistido, né, que ou seja, a pessoa vai lá, aplica uma injeção e tal, e a pessoa vem a óbito. Mas o que leva uma pessoa a viver isso, o que leva uma pessoa a fazer isso, é porque ela não encontrou a razão da sua existência. A mesma coisa a pessoa que ela se aprofunda no mundo das drogas, a pessoa que se aprofunda no mundo do alcoolismo. Eu trabalho, irmãos, dentro de uma instituição que lá há pessoas que a gente chama de adictos, que são pessoas que estão envolvidas, né, que estão aprofundadas nas drogas. E você vai ver que todas essas pessoas tiveram uma vida sem sentido. Todas essas pessoas tiveram uma vida na qual eles não sabem para onde caminhar, o que fazer. Pessoas manipuláveis. Por que eles foram manipulados? Porque eles queriam tanto encontrar a alegria que buscaram no lugar errado. E estão muitas vezes destruindo a sua vida cada vez mais. Talvez isso aconteça na sua casa, com seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que estão à sua volta. E essa pessoa, ela precisa se encontrar com aquilo que Deus a chamou a ser.
Você precisa se encontrar com o que Deus te chamou a ser, e nós temos uma única vocação: sermos santos. A verdadeira felicidade está numa vida de santidade. Por quê? Porque quando eu vivo uma vida de santidade, eu vivo uma vida no equilíbrio. Eu vivo uma vida na qual o Senhor me chamou a viver uma plenitude daquilo que um dia vai ser no céu. Aí a gente entra um pouco na palavra de Deus para você entender agora aquilo que eu gostaria de passar para vocês. Deu para entender o que é identidade? Tranquilo? Eu acho que eu tentei ser o mais claro possível com você. E aí, quando eu assumo a minha identidade, e eu entendo que a minha identidade ela está em Jesus Cristo, eu entendo que é em Cristo que eu encontro a perfeita alegria. E aí Pedro, ele vai dizer isso: por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios, e ponde a vossa esperança na graça que vos será trazida pela ocasião da revelação de Jesus Cristo. O que ele está dizendo, irmãos, o que é ser sóbrio? Ser sóbrio é você estar em plena consciência, você saber o que você está fazendo. A pessoa que ela não está sóbria, ela está alcoolizada muitas vezes, está ali por causa das drogas, fora de si. Então o que acontece? Ele vai dizer com sobriedade, ou seja, dentro desta graça de você estar com a sua razão consciente e de prontidão, nós temos que colocar a nossa esperança na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, quando ele era o verbo encarnado e se fez, ele era o verbo e se fez carne, e ele habitou entre nós, ele trouxe para nós aquilo que Deus nos chamou a viver. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, Deus deu já naquela raiz, Deus já deu no nosso interior um desejo de ser como Ele, de viver como Ele, de estar com Ele. Como que Adão e Eva caminhavam? Os dois juntos caminhavam num paraíso, conversando com Deus. Amém? Você já se imaginou assim? Você caminhando e o Senhor falando com você? Às vezes a gente recebe uma revelação, já estremece por dentro. Imagine você com a presença de Deus ao seu lado, e você podendo revelar a Deus o seu coração, e muito mais, entender a revelação de Deus para você. Só que quando entrou o pecado na humanidade, o que aconteceu? Diz o catecismo da Igreja Católica que o pecado tirou de nós a nossa imagem e semelhança a Deus, arrancou de nós a nossa identidade verdadeira, e com isso a humanidade começou a ser destruída, mas quando Jesus ele veio morrer por nós numa cruz, e ele ressuscitou, diz o catecismo da igreja que ele recapitulou em nós, ele trouxe de volta para a nossa vida a imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, ele trouxe para nós aquilo que é próprio, aquilo que nos pertence, aquilo que é a nossa essência. Ele trouxe de nós novamente a alegria de como Adão e Eva, de caminharmos com Jesus. Você sabia que você hoje pode caminhar com Jesus? Você sabia que hoje você pode falar com Jesus? E eu vou mais além, você sabia que você pode ouvir este Jesus? O que te falta para ter uma intimidade com Deus? Neste ano a nossa comunidade está vivendo uma profecia para nós, vivermos a intimidade com Cristo no nosso dia a dia. Então em tudo que nós fazemos hoje, eu quero buscar essa intimidade com Jesus Cristo. Em tudo que eu falo, eu preciso ser íntimo de Jesus Cristo, seja no meu trabalho, seja com a minha família, seja no meu grupo, na minha comunidade, eu preciso viver essa intimidade com Jesus Cristo. Aí eu volto novamente no tema, a nossa vocação, a nossa identidade, ela está ligada em Jesus Cristo, e eu preciso assumir isso na minha vida. E aí Pedro continua dizendo: como filhos obedientes, não consintais em modelar-se
de acordo com as paixões de outrora e do tempo da ignorância. Quem aqui é a primeira vez que faz um retiro na sua vida? Você nunca fez um retiro? Algumas pessoas. Irmãos, eu não sei o que você viveu daqui para trás. Eu não sei como é a sua vida. Eu não sei quais são os seus pecados. Eu não sei quais são os seus erros. Eu não sei quais são as suas falhas. Mas outrora eu era um homem infeliz, porque eu ainda não tinha me encontrado com aquilo que eu sou verdadeiramente. Eu muitas vezes saí dando tiro para tudo quanto é lado, como diz, né? Para me encontrar com a felicidade. Eu procurei no ocultismo. Eu procurei muitas vezes numa vida longe de Cristo. Mas por graça de Deus, quando eu tinha ali 14 para 15 anos, foi a minha conversão. Então até que eu tive um encontro, né, com Cristo, não estava tão velho, quando muitos dizem, né? Já me encontrei com Jesus quando eu já estava com meus 30, 40 anos. Mas quando eu tinha ali por volta de 15 anos, e eu tive a minha primeira experiência com Jesus, eu comecei a olhar para a realidade da história da minha casa, da minha mãe, dos meus pais, que estavam totalmente distantes do Senhor. Como diz, né? Totalmente sem a identidade daquilo que o Senhor nos chamou a viver. E o que aconteceu? A minha mãe, num estado de depressão profunda, vivendo uma vida conturbada, chegou a se separar do meu pai um tempo, depois voltar. Numa vida, né, difícil, porque a minha mãe, né, como a gente viu, viveu no ocultismo, ela teve que passar por processos de libertações, até mesmo de exorcismo de alguns padres. Então nós vivemos, né, uma dificuldade enorme para sairmos daquilo que nós vivemos como outrora, na ignorância, porque eu não sabia onde estava a minha identidade verdadeira, e eu saí buscando, tentando encontrar. E quando nós encontramos muitas vezes aquilo que Deus nos chamou a viver, nós começamos aí a nossa luta para permanecermos fiéis com Ele. E o que aconteceu aí, graças a Deus, a minha família foi entrando num processo de conversão. No processo de conversão, hoje estão na comunidade, a minha mãe, né, a minha família está lá. Mas levou tempo para assumirmos aquilo que o Senhor nos chamou a viver. E hoje o Senhor também, Ele te chama a ter essa experiência com Ele e a mudar o seu comportamento. Como diz aqui, né, obediente, não consintais em modelar de acordo a vossa vida com as paixões de outrora. É interessante isso, porque quem aqui já se apaixonou por alguém? Levanta a mão para eu ver. Quem aqui já apaixonou, né? Todo mundo quase, né? É muito difícil uma pessoa falar que não ama a pessoa. E agora você não gosta mais dessa pessoa. Quem? Já, né? Tava namorando. Eu vou casar com esse homem, eu vou casar com essa mulher, né? Eu não encontro outra pessoa na minha vida. É ou não é verdade? Aí daqui a pouco passa um tempinho, aí começa a dar um probleminha aqui, outra lá, uma decepção ali, outra ali. E aí você, né, quase todos, né? Aí eu não quero mais nem ver essa pessoa pintada de ouro na minha frente. Eu não vou mandar levantar a mão, mas muitos já passaram por isso, né? Por que que isso aconteceu? Porque nós estávamos movidos pelas nossas paixões. É ou não é verdade? Eu estava apaixonado, né? Só para você ver, para você entender, eu estou com um caso bem difícil lá. Mas tem a ver com o nosso tema. Chegou uma pessoa com 55 anos, totalmente sem identidade, sabe? Perdida da vida, com 55 anos, né? Então não existe idade para isso, tá?
Isso não está ligado à idade. Essa pessoa foi casada por 30 anos. Aí, num dado momento, essa pessoa começou aonde? No Instagram, né? O Instagram é uma beleza, né? Eu sempre brinco, é estragando relacionamentos, né? Instagrando relacionamentos. Começou com uns papinhos lá e cá, movido pela paixão, se envolveu com uma outra pessoa, e aí acabou saindo dessa família, foi morar com essa outra pessoa. Junto com essa pessoa passou um tempo, essa outra pessoa que ele estava também, por causa não do Instagram, mas por causa do TikTok, se envolveu com uma outra pessoa e terminou com ele. E aí depois ele voltou com essa pessoa de novo, e aí terminou de novo. E ele está sozinho agora, mas não sabe se vai para lá ou vai para cá, se volta com a primeira, com a segunda. O que eu faço agora, né? Vamos atrás do psicólogo, né? Aí não para por aí, né? Aí essa pessoa, mesmo sozinho, todos os dias, ele leva uma mulher para ir trabalhar, busca, e depois leva outra para buscar trabalho. E aí o que acontece? É bom dar risada um pouquinho para vocês não dormirem, né? Mas aí o que acontece? Parece que é brincadeira, mas é verdade, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, ela está sofrendo, apesar do quê? De tudo aquilo que ele está vivendo. Por que ele fez isso? Por más escolhas, movido pelas paixões. Então, quando nós perdemos a nossa identidade e nós somos movidos pelas paixões, desculpa a expressão, nós só fazemos, acho que encontrei uma bobeira na nossa vida, para não dizer uma expressão mais, né? Nós só fazemos bobeira. Por quê? Porque nós tomamos as nossas decisões sem estarmos sóbrios, conscientes, tomando a decisão movidos pela nossa inteligência. Um homem sem inteligência, ele vai dizer que essa cadeira aqui é um boné. Mas também um homem sem inteligência, ele vai ser movido pela paixão e vai fazer besteira. Ele destruiu duas famílias, e a dele junto ainda. Então, por mais que a gente ria aqui ou lá, irmãos, esse homem, ele está em sofrimento. E a chance dessa pessoa tirar a vida está por um fio. E eu dizia a ele: olha, eu sei que você só fez escolhas erradas na sua vida, mas você tem que assumir a tua responsabilidade e tomar uma decisão verdadeira. E aí eu olhei nos olhos dele e falei para ele: você precisa ser verdadeiro. Você precisa buscar a realidade. E a realidade é uma. Entre você ficar com um casamento e ficar com outro casamento, desculpa eu ser tão sincero, você tem que ficar sozinho. Ele ficou meio balançado, não sei nem se ele vai voltar, né? Mas, irmãos, naquele momento é a melhor escolha. Eu falei: se você entra num segundo casamento, você vai estar em estado de pecado, porque essa pessoa é cristã. Se você volta para o seu primeiro casamento, a sua esposa infelizmente ainda não quer você, então você vai ter que lutar muito para isso. Mas você já tem um filho com a segunda. Então eu falei para ele: a melhor opção para você permanecer bem contigo e com aquilo que é a sua identidade, permaneça sozinho. O que te impede de permanecer sozinho? Ah, mas eu vou ficar sozinho? É fruto das suas escolhas. Frutos das suas escolhas. Então, quando nós, irmãos, nós perdemos a nossa identidade, nós começamos a caminhar pelo caminho errado, a fazer coisas erradas.
E eu dizia para eles: se lá atrás você tivesse vivido aquilo que você é na sua essência, o que você é na sua essência? Sou católico apostólico romano. Então, se eu sou católico e você tivesse vivido lá atrás a essência do cristianismo, você não estava nessa confusão hoje. Irmãos, fora de Cristo nós não temos vida plena. Fora de Cristo nós não vamos ter uma vida em equilíbrio. Fora de Cristo nós não vamos ter uma vida ordenada. Fora de Cristo nós não encontraremos o céu e muito menos a felicidade. Então, o que acontece? Como eu dizia, a nossa vocação, a nossa identidade, a nossa personalidade, ela é formada pelas nossas escolhas do dia a dia, pelos estímulos que eu vou tendo. Mas, mesmo que o meu pai fosse uma pessoa que vivesse no alcoolismo, mesmo que o meu pai fosse um traficante, fosse um ladrão, mesmo que o meu pai fosse uma pessoa ruim, no fim, a escolha sempre será minha. E eu preciso, como diz a música, eu preciso escolher a melhor parte. Eu preciso entender que eu não posso mais me permitir ser levado pelas minhas paixões, pelos meus desejos, mas eu tenho que ser conduzido por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é real, pela minha inteligência. E a minha inteligência me diz que a felicidade eu só encontro em Jesus. E aí São Pedro, ele continua dizendo: antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todos os vossos comportamentos. São Paulo vai dizer assim: tenhais em vós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. São Paulo também vai dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando eu assumo a minha identidade com Jesus Cristo, quando eu assumo a minha identidade em viver com o Senhor Jesus Cristo, quando eu assumo a minha identidade em ser um homem cheio do Espírito Santo, quando eu assumo a minha identidade em ser verdadeiramente um católico apostólico romano, eu preciso modelar o meu comportamento conforme a vontade de Cristo, na obediência da vontade do Senhor. E aí eu preciso modelar o que? Como diz São Pedro, o meu comportamento. Vocês já viram, né? Aquela pessoa que ela fala: olha, eu te amo, você é especial, você é isso. Aí o comportamento dela é totalmente contrário àquilo que ela fala. Você já passou por isso? A pessoa fala: olha, né, você é especial na minha vida, eu não quero te perder. Mas aí passa uma semana, a pessoa volta a agredir a mulher, volta a fazer tudo que era antes. Muitas vezes, irmãos, a gente está assim, né? Olha, eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas o meu comportamento não condiz com a minha vontade. Como dizia São Paulo: sei que o mal que eu não quero, muitas vezes eu vou fazer, mas o bem que eu não quero, este não. Então a nossa vida é uma luta constante para vivermos aquilo que é a vontade de Deus, e isso é exigente. Não é fácil, irmãos, sinceramente, sermos pessoas que vivam uma vida de santidade em meio ao mundo de hoje. Não é fácil, porque existem tantas oportunidades, existem tantos estímulos, que se nós não tivermos uma mente consciente, se nós não tivermos uma intimidade verdadeira com Deus, nós vamos abandonar Jesus facilmente. Se você está aqui movido pela sua paixão, você vai abandonar Jesus. É gostoso, não é? Você dançar, você pular, você orar. Hoje a gente não vê muito, né? A minha conversão foi em 1998. Tem gente que eu acho que não era nem nascido nessa época aqui, né?
Muitos aqui devem ser de 2000, né? Mais ou menos 2000 alguma coisa. Outros devem ser aí, né, de 1990. Mas em 98 foi a minha conversão. E eu lembro, eu acho que o Serginho deve ter já participado dessas experiências, né, o pessoal mais antigo. A gente ia para o monte, irmão. E aí chegava no monte, era só loucura, né? Era orando, lá você pode gritar, você gritar à vontade. Era povo que bailava, né? Quem já ouviu falar de baile no Espírito, né? Tinha muito antes na renovação, a pessoa bailava e pulava e tal. Eu lembro que às vezes a gente ia rezar, irmão, era muito legal, né? A gente ia fazer vigília, só molecada, né? Assim, né? Desculpa a expressão, mas molecada igual vocês aí, né? A grande maioria. E aí começava o momento do batismo do Espírito Santo. Era gente que parecia que ia subir pela parede. Era gente que subia na janela. O pessoal subia na cadeira, pulava da cadeira. Era uma loucura. Isso era bom? Claro que era bom. Deus abençoe, irmão. Mas muitas vezes tudo aquilo que a gente viveu talvez foi movido pelas nossas paixões. Porque muitos daqueles que viveram essa experiência, e eu vivi isso, foi legal, foi bom, mas foi movido apenas pelas emoções. E na primeira dificuldade muitos abandonaram o Senhor. Éder, eu não posso fazer isso? Pode, e se quiser deve fazer. Que nem eu falo, olha, vocês querem orar, ora do jeito que você quer. Se quer gritar, você grita. Se quiser pular, você pula. Se quiser ficar sentado, você fica. Mas não deixe de ter uma intimidade profunda e verdadeira com o Espírito Santo. É a única condição que eu coloco. Deixe-se ser tomado pela graça do Espírito Santo. Porque, irmãos, senão a gente vai ficar na euforia. Espero que isso não aconteceu com você, né? Uma vez eu estava pregando um retiro, né? Eu entendo que é a vontade da pessoa repousar, né? Mas a gente ia orar para a pessoa ia repousar, ela fazia assim. Eu falei, nossa, esse foi o repouso mais sensível que eu já vi, né? Claro, é o anseio da pessoa ter uma intimidade, mas muitas vezes movido pela emoção, pela paixão. Entende que isso é bom, não é ruim, mas nós precisamos buscar algo mais profundo. Nós precisamos buscar uma intimidade mais verdadeira. É claro que a gente vai ver na palavra de Deus que quando os apóstolos oravam, no final o local se estremecia. Nós vamos ver na palavra de Deus que quando eles oravam, né, como diz a palavra de Deus, vinha como uma língua de fogo e tomava aquele local. Que maravilha! Eles estavam como bêbados. Por que eles achavam que estava bêbado? Você já estava todo mundo lá assim, né? Não. Você já viu uma pessoa bêbada? Eles estavam como uma pessoa bêbada. Talvez você já até ficou bêbado também, né? Entende? Mas, irmãos, qual é a diferença daqueles homens, talvez para nós? Eles entenderam qual é a identidade deles. Eles sabiam que quando eles estavam orando, quando eles estavam clamando, quando eles estavam pedindo, eles estavam procurando uma profunda experiência com o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam procurando uma profunda experiência com o Espírito Santo, e isso que torna o homem santo. São Carlos Acutis, irmãos. Se você não leu, lê. Se você não ouviu, procura. No YouTube tem um monte de coisa falando sobre ele. Mas quando ele estava agonizando na morte, aquele jovem teve uma experiência de céu. E o interessante é que quando ele ia contando sobre a história do céu, aquilo que ele estava vendo de Deus, quem estava ali ouvindo não era somente a mãe e o pai, porque mãe e pai não adianta, vai chorar mesmo, né? Não estou mentindo, Ramiro, né? Até pelo neto Ramiro aí ia chorando, né? Acabou de nascer o netinho aí do Ramiro. Mas o pai ia chorar, a mãe ia chorar, irmãos, mas havia um sacerdote ouvindo, né?
Às vezes a pessoa reclama: nossa, eu fui lá falar com o padre nem ligou para mim, só porque eu sou novo, né? Mas um jovem daquele falando da experiência do céu, e um sacerdote chorava como criança, porque ele entendia que aquela experiência daquele jovem era verdadeira. Então, quando nós começamos a viver a nossa essência, quando eu começo a viver aquilo que Deus me chamou dentro da minha identidade, que é ter Cristo em minha vida, quando eu assumo a minha identidade com Cristo, aonde quer que eu esteja, irmãos, as pessoas sentirão a presença desse Deus vivo. Só para você entender, esses dias atrás chegou uma pessoa lá onde eu trabalho. Ele estava em situação de rua, mas estava cheirando tão mal, mas tão mal, que muitas pessoas até estavam com ânsia de estar perto dele. E você via naquele homem o abandono, você via naquele homem o desprezo, você via naquele homem o vazio. Isso que tem a ver comigo, irmãos. Assim como aquele homem que estava largado nas drogas, largado na bebida, numa situação de rua, você olhava para ele e você já sabia tudo o que era a vida dele, apenas num olhar. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, quando eu assumo a minha identidade com Cristo, aonde quer que eu esteja, mesmo que eu não diga, as pessoas vão sentir o odor de Cristo em mim. As pessoas vão sentir aquele cheiro saindo de mim. As pessoas vão querer estar perto de mim. As pessoas vão querer falar comigo. As pessoas vão querer viver aquilo que eu vivo. Como dizia Paulo: olha, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo assumiu a identidade dele, e nós até hoje tentamos viver um pouquinho daquele que ele viveu. Por quê? Porque era um homem que assumiu verdadeiramente aquilo que Deus nos chamou. Então, quando eu assumo a minha identidade e eu sei quem eu sou, irmãos, pode vir o mundo inteiro falar: a igreja católica é isso, os padres fazem isso, não sei quem falou isso da igreja, Jesus Cristo não. Irmãos, eu vou dizer para essa pessoa: eu sou católico, apostólico, romano, e eu vou morrer pela minha igreja, porque essa é a minha identidade, essa é a minha vocação. Irmãos, eu lembro quando eu estava no exército, tinha um monte, eu já falei algumas vezes para alguns retiros, né? Eu estava lá sentado, tinha mais ou menos 5, 10, umas 10, acho que 10 a 15 pessoas mais ou menos, soldados. E o sargento chegou, né? Eu sentadinho lá, cadeira aqui, um monte de gente lá, eu sentado lá. O sargento chegou e sentou do meu lado, não, ele em pé, ele do pé do meu lado. Falou assim, né, mais ou menos essa expressão, né? Você é o virginzão daqui, então? Então vamos fazer assim, vamos fazer uma vaquinha, vamos levar o Éder lá, ele falou o nome lá do prostíbulo, só para ele perder a virgindade, para ele ver como é que é, e não sei o que, e começou a falar, né? Eu fiquei pensando, se eu responder eu vou preso, eu não posso falar nada, eu não posso sair daqui, porque também eu vou estar em desobediência, eu preciso ficar sentado aqui. E eu falei: Espírito Santo, toma conta, é o Senhor quem faz, né? Aí ele foi zoando, foi falando, o pessoal dando risada, e eu lá sendo humilhado lá, né? Com maior alegria no coração. Brincadeira, estava nada, né? Quem que vai sentir alegria na hora? Não vai, né? Você sente alegria depois, nossa, né? Fui humilhado por Jesus, mas na hora não dá esse sentimento, né? E ele falando, e eu comecei a rezar, falei: Senhor, está nas suas mãos, né? Ele falou muito mais coisas, né? Eu não vou repetir aqui, porque eu acho que é muito baixo, né? Aí ele pegou e falou assim: Éder, por que então? Porque você não vai pegar umas tchutchuquinhas? Me fala. Eu peguei e falei assim para ele, já que ele perguntou, né? Eu falei: agora já era, vou pro Chacó, que Chacó é a prisão do exército, né? Eu falei: olha, quem vive da carne vai colher as coisas da carne, mas quem vive do Espírito vai colher as coisas do Espírito. O meu chamado é Jesus Cristo, e eu não vou trocar Jesus Cristo
por um prazer tão rápido como o de vocês. Aí fez aquele silêncio, algumas vezes. Daí eu pensei, para mim também, né? Deu ruim, né? Mas ele sentou do meu lado e falou assim: eu sou evangélico. Quase que eu falei, não parece, né? Mas não falei porque daí, sabe quando você fica, como diz, o que é entre a cruz e a espada? Eu só olhei e assustei, falei, o quê? Né? What? Né? Aí ele falou assim: eu queria saber se você realmente era o cristão que muitos estão falando que você é. Eu queria saber se você realmente é aquilo que você diz que é. Porque enquanto eles iam, irmãos, para bagunça, eu ia para a capela do exército. Enquanto eles estavam bagunçando, eu estava rezando meu rosário. E ali eu percebi que o diabo me provou, me tentou, mas eu sabia qual era a minha identidade, eu sabia qual era a minha vocação. Temos como carisma da minha comunidade, da qual, né, eu pertenço, viver o puro amor de Deus. E ali eu percebi que o Senhor me chamou para a minha vocação de pureza. Ali eu percebi que naquele momento o Senhor falou: aí está a sua identidade. Hoje você fazendo um retiro aqui com Nova Via, talvez você sinta que a sua identidade é viver este carisma do Nova Via. E é através deste carisma que você vai encontrar a santidade. Que nem eu falo na comunidade, irmãos, São Francisco, ele se tornou santo, mas quantas pessoas através daquele homem ele fez santos? Santo Antônio e tantos outros santos que foram franciscanos. São João da Cruz com Santa Teresa d'Ávila, quantos santos aqueles homens fizeram nas suas ordens, porque viveram a identidade daquela ordem. E nós precisamos hoje, dentro das nossas comunidades, criar pessoas que sejam santas, dentro do nosso carisma. Uma pessoa que quer viver a pureza dentro do puro amor. Uma pessoa que quer viver hoje a missão do amor, da verdade, dentro do Nova Via. Mas eu preciso entender qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, senão, irmãos, você não vai permanecer. Não vou permanecer. Por quê? Porque quando nós somos modelados pelas nossas paixões, nós não suportamos a cruz, nós não suportamos as dificuldades. Agora, quando eu conheço a minha igreja, quando eu tenho uma experiência com Jesus Cristo, quando eu vivo o meu carisma, nada, irmãos, mesmo que se levante o inferno inteiro, nada vai te tirar da presença deste Deus poderoso. Nada. Ninguém pode te tirar de Jesus Cristo. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu namorado. E se ele tira você, então desculpa, larga do seu namorado. É igual aquela pessoa, né? Irmãos, eu já acompanhei, né, muito tempo jovem, né? Já fiz, né, muitos anos. Eu participava de uma comunidade, a gente ia por volta de 400 jovens lá. Tinha dia que eu ficava até 2 horas da manhã atendendo. Foi até por isso que surgiu a psicologia na minha vida. Foi uma consequência disso. Mas, irmãos, o que eu via de jovem, falava: Éder, eu já estou com tanto de idade, eu queria arrumar um namorado. Eu queria uma pessoa não sei o que, especial. Arruma um namorado, abandona Jesus. Não vai, irmão, Jesus não vai te dar um namorado desse jeito. Jesus, ele prefere você sozinho entrando no céu do que junto e indo para o inferno. Entende? Quando eu entendo a minha essência, ninguém me tira dela. Quando eu entendo a minha identidade, ninguém me tira aquilo que eu sou. E o que nós mais vemos hoje é uma geração
facilmente manipulada por tudo aquilo que as pessoas dizem ou oferecem. Você é chamado a ser diferente. Fala para a pessoa do seu lado: você é chamado a ser diferente. A sua identidade é assumir Jesus Cristo na sua vida. A gente já vai rezar, tá? Mas, irmãos, eu até brinco. No Antigo Testamento, talvez você não lê, mas existe uma passagem que o Senhor fala que Ele mandou um anjo para destruir uma série de pessoas lá, né? Porém, aqueles que tivessem o sinal, eles não seriam destruídos. A gente vai ver também em outra passagem, até mesmo antes de Moisés, que o Senhor, Ele até, manda: olha, passa o sangue nos batentes da porta, e eu vou mandar o destruidor. E aí, quando Ele passar e vir o sangue, Ele não vai destruir, e não vai matar o primogênito. Quem já ouviu falar dessa passagem? Acho que todo mundo quase. Aí eu fico pensando, e se Deus fizesse isso hoje? Fala assim: olha, eu vou mandar um anjo e vai cair na cabeça de todos aqueles que não vivem uma vida como um cristão, não se comporta como cristão, não se veste como cristão. O que ia acontecer? Eu acho que ia pegar de rebarba um monte de gente, ia não? Porque muitas vezes, irmãos, nós dizemos: eu sou cristão, eu sou cristão. Mas você olha para a pessoa, você não vê nada de cristão nele. É nas vestes, é no jeito de falar, é no jeito de agir, é no comportamento. Então, irmãos, quando nós assumimos Jesus Cristo, o meu comportamento começa a se tornar como o mesmo comportamento de Cristo. Os meus sentimentos começam a se tornar os mesmos sentimentos de Cristo. E aí, eu não quero ser bravo, xingar você, mas eu quero te levar a uma verdade. Qual é o seu comportamento? Como você tem vivido? Eu acho que isso aqui é mais para quem é casado. Para quem namora também, mas para quem é casado. Quando você namora, passa um tempinho, você ouve: nossa, você está falando agora igual a sua namorada? Né? Ah, você está falando agora igual o seu namorado? Você não começa a pegar o jeito daquela pessoa? Depois, eu estou há 15, vai fazer 16 anos de casado esse ano, 15 anos, vou fazer 16 em setembro. Você vê em casa que o jeito dos meus filhos falarem, o jeito da minha mulher ser, é tudo igual a mim. Eu acho, não sei se a minha mulher está sendo filmada, mas pior que eu estou gravando aqui também, Ela vai ouvir depois o áudio, porque toda vez ela ouve minha pregação. Mas é a verdade. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela usava um shortinho bem curto. Ela usava piercing, Tinha um homem que sempre pregava: irmão, não sei porque você usa piercing. Jesus já usou todos os piercing que podia, por causa da cruz, Não sei porque que você anda pelado. Jesus morreu nu, pelado, sem roupa, Era legal ver a pregação dele, Mas, só para trazer para você, eu cheguei para ela e fui muito real. Eu falei assim: olha, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, eu não gosto disso, eu não gosto disso e não gosto disso. Se quiser é assim, se não quiser não dá certo. Ah, eu posso ir lá, ia ter, tinha sempre aquelas festinhas das amigas, Eu posso ir na festinha com as minhas amigas, não sei o que, não sei o que. Não. Quê? Não.
Hoje em dia, nossa, que machista, né? Eu acho que eu ia ouvir isso. Ela até brinca, foi aquele não que fez ela se apaixonar por mim. Porque ela nunca tinha ouvido um não do pai dela. E por causa dela não ter ouvido um não do pai dela, ela teve uma vida distante do Senhor. Uma vida desregrada. Uma vida errada. E no dia que ela ouviu um não, ela entendeu que ela precisava ser uma pessoa diferente. Irmãos, eu não falei não porque eu sou machista. Eu não falei não porque eu sou ruim. Eu falei não porque eu queria ver aquela mulher no céu. E ainda eu quero ver a minha esposa no céu. E ela parou de usar o piercing, começou a se vestir de forma modesta. Parou de, ter as amizades com pessoas que estão no mundo. Ela até conversa com uma pessoa ou outra, mas aquela amizade que tinha, ela não tem mais. E aí, pode perguntar para ela, cadê as pessoas que começaram a caminhar com ela, que não tiveram uma pessoa como um chato do Éder na vida dela? Não estão mais. Então muitas vezes nós como cristãos, vamos ser taxados de chato. Por quê? Porque nós não concordamos com aquilo que o mundo nos dá. Mas se eu permanecer firme na minha identidade, uma coisa eu tenho certeza, eu vou levar aquelas pessoas para o céu. Assim como eu falo para minha mulher, a minha vocação, o meu chamado é te levar para o céu. A minha identidade é te levar para Jesus Cristo. Então eu vou fazer por merecer. Mesmo que para isso eu tenha que ser o seu marido chato, ou o pai chato. Mas a minha parte eu estou fazendo. A minha família, a minha mãe, pode conversar com a minha mãe? Muitas vezes a minha mãe estava lá na novela. Muitas vezes a minha mãe estava lá, assistindo um monte de porcariada. Não faz isso, senão vai dar rolo, né? Mas eu fiz. Eu chegava na frente da TV e falava, parabéns, viu? E olhava para a TV assim, É assim que vocês vão alcançar o céu mesmo. Parabéns, porque Jesus está entrando na sua vida através dessas porcarias que vocês estão vendo. Sim, é você para falar isso para mim, eu que te criei e não sei o que. Eu falava, se vocês querem ir para o inferno, beleza, mas enquanto estiver em vida, eu vou falar. E saía para a escola. Aí, o Éder chato, graças a Deus, eu vejo a minha família com o Senhor. Ela fala, graças a Deus, que eu fui assim. Porque se eu não fosse assim, talvez a minha mãe ainda estaria no mundo, talvez meu pai ainda estaria no mundo. Mas muitas vezes ser luz, irmãos, é assumir aquilo que nós somos, a nossa identidade. Meus pais, quando acordavam, ele não via o Éder no Instagram, apesar que naquela época nem existia Instagram, Mas eles me viam lá de joelho, rezando. E aí depois eles falavam, como que você vai acordar amanhã cedo para ir trabalhar? Eu falava, não se preocupa, Jesus vai me ajudar. Eu lembro um dia que o meu pai saiu. E aí eu falei, agora eu estou sozinho. Para fazer besteira, não. Eu queria ter uma liberdade para rezar. Aí tinha uma cruz assim, aquela loucura do começo, Eu deitei no chão, abri os braços e comecei a orar lá. Senhor, batiza, Só estava eu em casa, falei, vou aproveitar, Daqui a pouco eu só escuto a porta do quarto abrindo. Eu falei, e agora, o que eu faço? Continua rezando, eu levanto. Aí eu só senti meu pai fazendo assim por cima de mim, Passou por aqui, passou por lá, pegou não sei o que ele tinha que pegar. Daí foi embora. Quando ele fechou a porta, eu continuei andando, Mas irmãos, o meu pai poderia ter me pegado fazendo tantas coisas, com uma outra menina no meu quarto, vendo, naquela época não era celular, mas revistas pornográficas.
mas eu entendia que a minha identidade é Jesus Cristo. E quando eu sei que eu sou cristão, quando eu estou sozinho no banheiro, quando eu estou sozinho no meu quarto, quando não tem ninguém ao meu lado, e eu olho e falo: Jesus, eu sei que a minha vida pertence a Ti. Porque é fácil eu ser cristão na frente dos outros, mas eu tenho que ser cristão quando eu estou sozinho. Só para terminar, né? Mais 2 minutinhos, tenho 2 minutinhos para falar para vocês. Ó, para você ver, irmãos, não é bem estrago, mas só para você entender o estrago que o homem de Deus, né, pode fazer dentro de um local. Éder, por que você está citando esses exemplos? Eu poderia ter falado de tanta gente, mas eu preciso falar para você das minhas experiências, para você entender. Se o Éder, aquele barbudinho feio, consegue fazer tudo isso, então eu consigo fazer até mais que ele. Entende? Se eu, que sou pecador, consigo fazer, você vai conseguir alcançar muito mais que eu. Eu me lembro que quando eu estava na escola, eu levava a Bíblia. Você lia a Bíblia na sala de aula? Eu não lia, porque eu ia para estudar, mas minha Bíblia estava na minha carteira lá, pá. Aí eu lembro que uma pessoa chegou em mim e falou assim: e essa Bíblia aí? É minha? É minha. Você é católico? Você é protestante? O que você é? Eu falei: sou católico. E aí essa pessoa falou: eu vou fazer um retiro aí, nesse final de semana. Eu falei: é com quem? Eu falei: com o pessoal lá do Cordeiro de Deus, né? E nessa época eu pertencia à comunidade Cordeiro, né? Eu falei: nossa, é o retiro que eu vou estar pregando, né? Mas fiquei quieto, falei: legal, vai lá, vai ser bom, tal. E aí ele saiu, né, todo malandrão, pá, né, andava, né, eu não sei o que acontece, eu acho que fica abanando alguma coisa assim, né? Pessoa, não é? Pessoa, né, pá, às vezes algum mau cheiro e pá, né? Aí saiu. Aí teve o retiro, preguei no retiro, outra pessoa pregou no retiro, como está acontecendo aqui. Teve um momento de batismo no Espírito Santo, e aquela pessoa, né, daí Jesus estava exposto, ele começou a chorar. Falei: oh, que beleza, ó. Jesus está sentando o Espírito nele. E ele orou, chorou. Na segunda-feira, aquele cara que chegava todo pá, né, com aqueles blusão, né, devia ter muita droga lá dentro, porque ele traficava. Daí geralmente a pessoa que usa com blusão tem alguma coisa lá dentro, né? Ele chegou com a Bíblia, andando todo comportadinho, com uma cruz, sentou do meu lado e pá, a Bíblia do meu lado lá, junto, do lado da minha carteira, né? Aí ele pegou e falou assim: vou começar a andar com você. Falei: então vamos. Irmãos, a gente tinha um grupo na escola, e a gente tinha ali o grupo de oração na escola, e ele começou a participar do grupo de oração na escola. E aí um dia ele chegou em mim e falou: Éder, sabe qual era a minha vontade? Eu queria poder falar para todo mundo como que era a minha vida, porque todo mundo sabe como que era, mas falar para eles e poder dizer quem eu sou agora. Eu falei: então vamos. A gente chegou na diretora, falou: será que a gente pode ter 50 minutos com a sala de aula, que é uma hora só, né, uma aula só de uma professora? Ela falou: se você encontrar alguma professora que faça isso, eu libero. Professora de matemática, né? Vocês querem ter aula de matemática ou ouvir o Éder e o Wesley? Não, eu quero ouvir os dois, né? Quem quer ter aula de matemática? Ninguém, né? Eu estou mentindo? Tem gente que pode gostar, mas, né? Aí comecei, né? Wesley falou: Éder, eu ainda não sei, vai falando aí. Aí eu comecei a falar de Deus. Ele não deixou eu falar 5 minutos, ele já entrou. E aí ele deu o testemunho dele, e aí eu fui falando. Irmãos, em 50 minutos nós ficamos 2 aulas falando, 2 horas falando para aqueles jovens de Jesus. E nessas 2 horas que nós fomos falando, eles começaram a chorar, e muitas daquelas pessoas se tornaram hoje grandes pregadores. Éder, separaram na sua sala de aula? Não, porque a diretora gostou.
E aí, irmãos, durante um ano, nós passamos em todas as salas de aula, em todos os períodos, de manhã, à tarde e à noite. Em um ano nós pregamos para a escola inteira. Para a escola inteira. Quando nós assumimos a nossa identidade, nós mudamos o local aonde nós estamos. Nós mudamos a nossa casa, nós mudamos a nossa família, nós mudamos os nossos vizinhos, porque as pessoas veem Cristo em nós. A gente era louco, na quaresma a gente andava descalço, ia para o shopping descalço, 40 dias descalço. Aí chegava na escola, falava, o pessoal maluco lá, né? Mas irmãos, a gente passava na escola às vezes mais tempo, né? Principalmente o intervalo, orando pelas pessoas do que conversando, comendo lanche. E eu vi o que é deixar a marca. Porque muitos até hoje dizem, olha, graças a Deus, Deus seja bendito pela sua escolha de falar de Deus para mim. Porque por causa disso eu mudei de vida. Por causa disso a minha família se converteu. Irmãos, assuma a sua identidade. Você vai ver o que você pode fazer na sua escola. Você vai ver o que você pode fazer no seu trabalho. Você vai ver o que você pode fazer na sua casa. Eu profetizo na sua vida, se você assumir a sua identidade como cristão, você e sua casa serão salvos. Você e sua casa se encontrarão com o Senhor eternamente. Amém? Vamos rezar? Levanta, vamos levantar. Irmãos, como eu sempre digo, eu não sei o jeito que você gosta de orar. Você gosta de pular? Pula, só não atropela a pessoa que está do seu lado. Se você gosta de ficar mais quietinho, fique. Mas independente da sua forma de orar, tenha uma intimidade com o Senhor hoje. Diga, Jesus, eu quero hoje ter uma profunda experiência com o Teu Espírito Santo, e eu quero sair daqui um homem, uma mulher, um jovem santo. Eu quero fazer a diferença neste mundo. Eu quero ir para o céu, e quando eu chegar no céu, eu quero olhar para a terra e falar assim: tive a graça de passar por essa terra e mudar a humanidade, e mudar a minha escola, e mudar a minha família. Irmãos, esta é a maior graça que o cristão tem, de olhar para trás e ver tudo aquilo que ele fez pela causa de Jesus. Não olhe para trás e veja os estragos que você fez. Destruir a minha família, destruir a minha vida, destruir os meus filhos. Mas olhe para trás e fala: mudei a minha família, mudei a minha casa, mudei a minha vida. Fui um homem santo, fui uma mulher santa, porque assumi a minha condição, assumi a minha identidade. Eu sou de Cristo. E com seus olhos fechados, diga comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, hoje eu quero verdadeiramente assumir a minha identidade. Eu pertenço a Jesus Cristo. Eu pertenço à tua igreja, Senhor. Eu sou católico. Eu sou apostólico, Senhor. Eu pertenço à tua igreja romana. E eu vou ser santo, Senhor. E para isso eu clamo a tua presença. Envia sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Para que o Espírito Santo possa selar em minha vida a santidade. Ergue os seus braços e diga: vem Espírito Santo. Eu não saio daqui enquanto não experimentar o teu poder, a tua unção. Eu não saio daqui, Senhor, enquanto não tiver
enquanto não tiver uma profunda intimidade contigo, Espírito Santo. contigo, Espírito Santo. Sopra em mim, Espírito Santo, Sopra em mim, Espírito o teu Santo. poder. O teu poder. Isso, com seus braços levantados, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vai dizendo isso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e sela em mim, Senhor, a tua graça salvífica. Muda o meu pensamento, muda o meu sentimento, muda o meu comportamento, muda o meu jeito de agir, muda o meu jeito de ser. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio do teu poder, Espírito Santo. Sopra em nós uma nova unção. Isso, feche os seus olhos. É você e o Senhor, é você e o Espírito Santo. Deixa Deus tocar em você, deixa o Senhor te amar. Irmãos, não podemos mais ser a mesma pessoa. Eu quero mudar a minha casa, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha família. Eu quero ser uma pessoa no qual mude, Senhor, a humanidade e leve a humanidade aos teus pés. Sopra, Espírito Santo, sopra em nós a mesma experiência de Pentecostes. Sopra em nós a tua unção poderosa. Vai orando, solta a sua voz. O Senhor quer te ouvir. O Senhor quer te ouvir. Irmãos, nós precisamos aprender como os apóstolos. Eles oravam, eles oravam, eles oravam, e o poder de Deus acontecia. Nós precisamos ver o poder de Deus acontecer neste local. Isso, você que ora no Espírito, deixa essa oração e tomando conta do seu coração. Encontrei